Olá, boa noite. Nós estamos entrando no ar com o programa O Quarto Poder, o primeiro programa de setembro. E você se lembra que na semana passada eu disse, espera chegar a próxima quinta-feira que nós teremos muitas notícias, muita coisa para conversar. E realmente temos, né? Ontem pela manhã, a Operação Fêmeas 19 afastou o governador Vanderlei Barbosa e já assumiu Laurez Moreira. O vice-governador está à frente do governo do Tocantins. E no programa de hoje nós vamos procurar ser bem claros e objetivos, contar para você quando foi a primeira Operação FAMES, quando ela começou. Ela começou no dia 21 de agosto de 2024. Nós vamos explicar para você também o que significa essa operação, o nome que se deu a essa operação, o que significa. E vamos contar para vocês que 10 deputados estão sendo investigados, 10 deputados estaduais e ex-deputados de Araguaína e Sansado, Valderez Castelo Branco. E também o ex-deputado Eduardo Siqueira Campos, hoje prefeito de Palmas, também está sendo investigado por esse período. Vamos contar para vocês como essa operação se deu, o que nós temos de informações oficiais a respeito dessa operação para trazer para você, como é que está e qual a probabilidade, quais são os acontecimentos prováveis nos próximos dias. As mudanças já aconteceram no secretariado de governo, novos secretários vão ser empossados em breve e de forma lenta, mas o Estado não pode parar e as coisas vão voltar a andar. Vamos falar para você desses deputados que estão sendo investigados pela Polícia Federal. A Polícia Federal visitou a casa de todos os deputados que estão sendo investigados. E visitou é uma palavra pesada, né? A Polícia Federal não faz visitinhas, então ela esteve buscando aparelho celular, notebooks, etc. e tal, na casa desses 10 deputados. Vamos conversar com você o que é que está acontecendo, o que diz o governador afastado, Vanderlei Barbosa, o que diz Laurez Moreira, que é o governador em exercício, e algumas pessoas que estão em volta e outras que querem aparecer agora e começam a fazer barulho. Enfim, o programa de hoje tem isso e vamos trazer também a informação para você com relação ao caso da Carol Digital. O caso da Carol Digital. Houve um pedido para que ela pudesse cumprir prisão em domicílio, ou seja, prisão domiciliar, mas foi negado e daqui a pouco eu converso com vocês sobre isso. Tá bom? Então nós vamos trazer as informações completas no programa de hoje a respeito da situação até esta quinta-feira, até a noite de hoje. Amanhã novos fatos poderão acontecer, então você vai nos acompanhar, @quarto_poder no Instagram, @Silene Borges Oficial no Instagram, e vai nos acompanhando o portal lidertocantins.com.br e muitos outros portais sérios que Araguaína tem. Então nós vamos só para um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você.
Tá na correria e quer um almoço rápido e saboroso? Venha para Vegas Conveniência. Ambiente climatizado, bife acebolado e ovo frito para dar aquela reforçada. E tem um estrogonofe cremoso que você vai adorar. De segunda a sábado, Vegas Conveniência. O seu almoço é aqui. Posto Ipanema, em frente à Desbrava. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Toledo Fibra traz uma super novidade para você. Agora você pode personalizar seu plano com Globoplay, Premiere, Telecine, Max, Deezer e muito mais. Planos a partir de R$ 99,90 e velocidade de até 1 GB. Roteador incomodato e suporte 24 horas. Não fique de fora dessa. WhatsApp ou ligação 0800 411 2300. Consulte o regulamento. Toledo Fibra, transformando conexões em emoções. Procurando a melhor autoescola para aprender a dirigir? Na Autoescola Poliana oferecemos cursos completos e personalizados que atendem todas as suas necessidades. Com instrutores experientes e uma frota de veículos moderna, garantimos que você se sinta seguro e confiante no volante. São 21 anos de experiência. Autoescola Poliana, agora em novo endereço. Avenida Prefeito João de Souza Lima, 1251, abaixo do Posto Jaó, no bairro El... Xiii! Olha o mosquito da dengue aí de novo, só esperando uma brecha para atacar. Não deixe água parada. Troque a água das plantas e dos animais todos os dias. Não acumule lixo ou entulho a céu aberto. Mantenha as calhas e lajes sempre limpas e secas. Vamos todos colaborar com o trabalho das equipes de saúde e de limpeza pública. Chispa Dengue. Aqui, quem tomba é o mosquito. Prefeitura de Araguaína, cidade que não para. Bom, nós estamos de volta e precisamos lembrar quando foi que começou a Operação FAMES 19. A Operação FAMES 19, ela estava para fazer 1 ano, aliás, ela fez 1 ano agora, em agosto. Ela começou dia 21 de agosto de 2024. Foi quando teve início, foi a primeira Operação FAMES, aconteceu há 1 ano atrás. O que quer dizer FAMES? FAMES 19, né, que é o nome da operação da Polícia Militar. Perdão, da Polícia Militar, da Polícia Federal. Eu falei militar? Perdão, gente. FAMES 19 é o nome da operação da Polícia Militar. E, perdão, mas que diacho é isso? Caramba, perdão de novo. É uma operação da Polícia Federal em referência à insegurança alimentar que foi ocasionada pela pandemia da Covid-19. Então, 19 faz alusão ao ano em que foi descoberto a Covid. Então, você vai entender com a gente, tentar entender, seguindo todo esse roteiro da Polícia Federal, como funcionou, como funcionava esse esquema da cesta básica. Antes disso, eu queria dizer para vocês que as ações do BRB despencaram, viu? O BRB, aquele negócio do Banco de Brasília, que a gente conversou muito aqui, hoje não vamos conversar muito, mas eu sei que as ações do BRB
despencaram bastante. Como que estava acontecendo a história aí das cestas básicas? Primeiro, o governador e a primeira-dama, a esposa dele, foram afastados pelo Superior Tribunal de Justiça durante investigação sobre as compras de cestas básicas. Conforme a Polícia Federal, as investigações apontaram fortes indícios de um esquema de desvio de recursos públicos em 2020 e 2021. O governador afirmou em nota que recebeu a decisão com respeito às instituições, mas disse que se trata de uma medida precipitada. Ele alegou também que em 2020 e 2021 não era ele que assinava, ele não era o governador, ele era vice-governador, tá? Aí, vamos lá. O governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, foi afastado pelo prazo de 180 dias do cargo, ou seja, 6 meses afastado em decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi afastado nessa quarta-feira ontem. A primeira-dama Karine Sotero também, que é secretária extraordinária das participações sociais, foi afastada junto com ele. Essas medidas, elas foram determinadas pelo ministro Mauro Campbell, que no âmbito da investigação sobre desvios de recursos públicos na compra de cestas básicas do Tocantins durante a pandemia do Covid-19. O prejuízo estimado pela Polícia Federal é de mais de 73 milhões. A decisão do afastamento foi referenciada pela Corte Especial do STJ na tarde de ontem. Ele já estava afastado, mas houve um ministro que pediu, que sugeriu que não seria necessário o afastamento dele, mas logo à tarde de ontem, todos se reuniram e por unanimidade chegaram à conclusão que era necessário. O governador afirmou em nota que recebe a decisão com respeito às instituições, mas disse que se trata de uma medida precipitada. Ele disse que os fatos aconteceram na gestão anterior. Também afirmou que determinou uma auditoria nos contratos e que acionará os meios jurídicos necessários para assumir o seu cargo. Ontem, a Polícia Federal deflagrou essa fase, que é a segunda fase da Operação Fame-19. Qual o objetivo? O objetivo dessa segunda fase da operação é desvendar, apurar o suposto esquema de desvio. Mais de 200 policiais cumpriram 51 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares em 4 estados. Para vocês terem uma ideia, teve mandado sendo cumprido em Palmas, em Araguaína, no Distrito Federal, na Paraíba e no Maranhão. Mandados de busca foram realizados no Palácio Araguaia e na Assembleia Legislativa, dentre outros endereços. Qual que é a ideia desses mandatos todos? A ideia é reunir elementos sobre o uso de emendas dos nossos deputados estaduais e o recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos e políticos. Segundo a decisão, são apurados os crimes de frustração ao caráter competitivo de licitação, peculato, corrupção passiva, lavagem de capitais e formação de organização criminosa. A primeira-dama, ela informou que vai se dedicar à sua defesa e de que está convicta que irá comprovar total ausência de participação nos fatos. A Assembleia Legislativa do Tocantins informou que prestou colaboração total e irrestrita no cumprimento integral das determinações contidas em 10 mandados de busca e apreensão, disponibilizando todos os equipamentos, documentos e informações solicitados. Também informou que a Assembleia não foi intimada de nenhuma decisão judicial relacionada ao caso.
Olha, o Palácio Araguaia, no Palácio Araguaia não foram cumpridos mandados, mas a defesa, vamos falar agora do Mauro Carlesse. A defesa do Mauro Carlesse, governador na época, lamentou os recentes acontecimentos e avisou que inexistiu qualquer ato ou decisão de sua responsabilidade relacionada aos fatos apurados. Eu não entendi, porque 2020 e 2021, posso estar muito enganada, mas Carlesse era governador. Além do afastamento do exercício da função pública, também foram determinadas outras medidas cautelares. Suspensão do exercício de atividade econômica em desfavor daquelas empresas que venderam as cestas e dos institutos que estão na investigação. Proibição de manter em contato com os demais investigados ou acusados, testemunhas, declarantes, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, SETAS, e outras instituições governamentais. A SETAS é onde a Valdeirês assumiu recentemente. Proibição de acesso ou frequência ao Palácio Araguaia, a sede do governo, aos prédios e repartições públicas diretas e indiretas do governo Tocantins e a Assembleia Legislativa, ou seja, os investigados, incluindo o governador afastado e sua esposa, não podem chegar perto desses órgãos, tá? Agora vamos ver. Vou ter que tomar água. Vamos ver como funcionou esse suposto esquema de desvio de dinheiro de cestas básicas no Tocantins. Em algum momento, Gustavo, se você tiver imagem para ajudar, pode pôr, tá? Em 2020, entre 2020 e 2021, o Estado pagou quase 5 milhões em contratos investigados. A operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Governador Vanderlei Barbosa, os filhos dele e a primeira-dama foram alvos de busca. Agora vamos lá entender. Os contratos do governo do Tocantins, investigados pela Polícia Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na Operação FAM-19, envolvem a compra de pelo menos 1,5 milhão de cestas básicas durante a pandemia da Covid-19 no Tocantins, entre os anos de 2020 e 2021. A suspeita da polícia é de que esses contratos, que chegavam a quase 5 milhões, foram pagos, mas as cestas básicas não foram entregues à população. Na época, a compra de alimentos e aluguel de caminhões que fizeram a distribuição em todo o estado foram realizadas sem licitação. Por quê? Considerando o decreto de emergência estadual. Houve um decreto de emergência estadual. Na quarta-feira, dia 21, o governador foi alvo, ele e os dois filhos dele, a primeira-dama, na primeira fase, né? Eles foram alvos de buscas. A investigação sobre os supostos desvios começou na Polícia Civil do Tocantins, tá? Em 2022 foram cumpridos 11 mandados de busca durante a Operação Fênix. Lembra? Essa Operação Fênix é onde houve um bloqueio e afastamento de servidores públicos da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, as SETAS, tá? Na época, o valor estimado dos prejuízos aos cofres públicos, considerando o valor dos contratos, chegava a R$ 4.951.478,78, segundo a nossa grandiosa Polícia Civil do Tocantins. Só em 2020, foram 2 projetos para distribuição de cestas básicas desenvolvidos pelo governo com recursos próprios, além da aquisição feita por emendas dos deputados.
Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Quem não se lembra do período da pandemia? Um dos períodos mais sofridos por nós todos, cada um de nós já perdeu parentes, amigos, vizinhos. Ao longo da pandemia, as cestas básicas foram distribuídas em municípios de todas as regiões do estado para moradores. O Centro de Referência Social, o CRAS, e associações comunitárias. A quantidade de cestas adquiridas foi informada pelo próprio governo na época. A Secretaria de Segurança Pública informou durante as investigações que as empresas foram contratadas pelas setas mediante dispensa de licitação para fornecer centenas de cestas básicas. Só que não tinham, em tese, capacidade operacional para execução do contrato, então não entregaram os produtos, mas mesmo assim receberam os pagamentos. As compras de alimentos e aluguel de caminhões que fizeram a distribuição em todo o estado, como eu já disse, foram feitas sem licitação, considerando um decreto de emergência assinado pelo próprio governo do estado. A polícia não detalhou qual o valor supostamente desviado e onde foi parar, tá? E onde foi parar esse dinheiro. Isso foi lá na primeira fase. Já em novembro, isso foi dia 21 de agosto de 2024. Já em novembro, o assunto voltou à tona. Voltou-se a comentar 3 meses depois que o governador Vanderlei Barbosa estava sendo investigado e que poderia ser afastado a qualquer momento. Mas isso nos bastidores. Ninguém falava isso como notícia, porque não havia um fato que desse respaldo. Eu cheguei a conversar no programa Quarto Poder por algumas vezes, falando da possibilidade dele se afastar ou ser afastado, né? Dele se afastar, como estratégia até, ou ser afastado. Por que como estratégia? Nós nos lembramos dessa primeira fase da operação e nos lembramos que recentemente o sobrinho do governador foi preso, né? O prefeito de Palmas também foi preso. O sobrinho do governador teria sido preso, tinha algumas mensagens dizendo que ele teve acesso total a esse processo de investigação no Superior Tribunal de Justiça, que ele dizia algumas mensagens direcionadas que ele teria acesso ao processo, que é sigiloso, correndo no Superior Tribunal de Justiça. Tem até uma frase destinada a ele que ele diz assim: peguei todas as informações e passei para o meu tio. E nesse caso, o tio dele é o governador Vanderlei Barbosa, né? Outra coisa, antes dessa segunda fase da operação, que aconteceu, o governador, o chefe de gabinete do governador, na época da investigação da primeira fase da FAMES 19, ele foi afastado da função. Mas o governador cometeu um erro que eu chamo de erro grosseiro. Ele readmitiu o seu chefe de gabinete, enquanto o mesmo estava sendo alvo da operação policial, alvo de investigação. Isso certamente criou um ranço, porque todo mundo é humano. Pareceu assim uma falta de respeito à investigação. Eu digo como pareceu para mim e como provavelmente pareceu para o pessoal que estava na investigação, né? Então nós passamos a primeira fase. Essa primeira fase, o governador continuou no cargo, tudo tranquilo, tudo parecia tranquilo, enquanto a Polícia Federal estava analisando todo o material que colheu naquela primeira fase, junto naturalmente, repassando naturalmente para o Superior Tribunal de Justiça.
E o que o Superior Tribunal de Justiça fez? Depois de estudar tudo, mandou a segunda fase da operação. A primeira fase foi autorizada por Zanin, a segunda fase foi autorizada por Mauro Campbell. E aí mandou essa segunda operação, que amanheceu ontem, né, Gustavo? Que amanheceu ontem na porta de vários alvos. E um deles, o governador eleito Vanderlei Barbosa. Então agora, daqui a pouquinho, vamos deixar para trás essa primeira parte da operação. Vou dar uma informação de um assunto que não tem a mesma importância, mas algumas pessoas querem saber, né? A jovem Carol Digital, que está presa lá na prisão de Ananás, que vocês certamente estão acompanhando, os advogados da prisioneira pediram que ela pudesse cumprir prisão em casa, prisão domiciliar, mas a justiça entendeu que era exatamente em casa que ela cometia os crimes e não autorizou. Então, a moça continua presa enquanto as investigações continuam e ela está à disposição, naturalmente, da justiça. Nós vamos então, Gustavo, para o intervalinho, para o intervalo comercial, e nós voltamos daqui a pouquinho. Na correria e quer um almoço rápido e saboroso? Venha para Vegas Conveniência. Ambiente climatizado, bife acebolado e ovo frito para dar aquela reforçada. E tem um estrogonofe cremoso que você vai adorar. De segunda a sábado, Vegas Conveniência. O seu almoço é aqui. Posto Ipanema, em frente à Desbrava. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Toledo Fibra traz uma super novidade para você. Agora você pode personalizar seu plano com Globoplay, Premiere, Telecine, Max, Deezer e muito mais. Planos a partir de R$ 99,90 e velocidade de até 1 GB. Roteador incomodato e suporte 24 horas. Não fique de fora dessa. WhatsApp ou ligação 0800 411 2300. Consulte o regulamento. Toledo Fibra, transformando conexões em emoções. Procurando a melhor autoescola para aprender a dirigir? Na Autoescola Poliana oferecemos cursos completos e personalizados que atendem todas as suas necessidades. Com instrutores experientes e uma frota de veículos moderna, garantimos que você se sinta seguro e confiante no volante. São 21 anos de experiência. Autoescola Poliana, agora em novo endereço. Avenida Prefeito João de Souza Lima, 1251, abaixo do Posto Jaó, no bairro Xiii! Olha o mosquito da dengue aí de novo, só esperando uma brecha para atacar. Não deixe água parada. Troque a água das plantas e dos animais todos os dias. Não acumule lixo ou entulho a céu aberto. Mantenha as calhas e lajes sempre limpas e secas. Vamos todos colaborar com o trabalho das equipes de saúde e de limpeza pública. Chispa Dengue. Aqui, quem tomba é o mosquito. Prefeitura de Araguaína, cidade que não para.
nós estamos de volta. São tantas informações que vai chegando para a gente aqui a respeito, que a gente tem que filtrar, porque o programa só tem 1 hora mesmo. Por mais que a gente queira, não vamos conseguir passar tudo para vocês, né? Tem uns detalhes aqui. Peraí. Nós já falamos, né, desse esquema que foi montado nos anos de 2021, utilizando o estado de emergência de saúde por conta do período da Covid-19, usando isso para contratação de grupos de empresa previamente selecionados para o fornecimento de cestas básicas. Já contamos para você que eles não entregavam cesta básica coisa nenhuma, né? Eles só recebiam dinheiro e o mais grave de tudo é que as cestas básicas, elas eram emprestadas. Segundo a apuração que está também aqui no processo, que eu, infelizmente, estou aqui tentando buscar para mim pegar os detalhes para vocês. Justamente, vamos lá, vou conseguir, tá bom? Paciência comigo. Investigado pela Operação FAMES 19, tirava fotos com maços de dinheiro, mostrava para os amigos, colocava nas redes sociais até, tá? Então, preste atenção. A investigação da Polícia Federal aponta Marcos Vinícius Santana como operador financeiro do governador Vanderlei Barbosa no esquema de desvio de dinheiro da compra de cestas básicas durante a pandemia. O investigado, olha aí, gente, aparece com maços de dinheiro em fotos obtidas pela investigação. Conversas mostram que outros suspeitos chamavam as propinas de benção. Então, quando eles queriam falar por telefone, não podia falar dinheiro, não podia falar propina, falava a palavra benção. As imagens e diálogos constam na decisão do ministro Mauro Campbell, do Supremo Tribunal de Justiça, que foi ele que determinou o afastamento do governador Vanderlei Barbosa e da primeira-dama nessa segunda fase. A investigação apura contratos para aquisição de cestas básicas e frangos congelados, como eu já disse, durante o período da pandemia. Mas a suspeita da Polícia Federal era o quê? De que foram contratadas empresas de fachada e parte dos produtos não era entregue. O prejuízo estimado, segundo a investigação, é de 73 milhões. Em uma das imagens que consta no inquérito, Marcos Vinícius Santana, que é filho de Tassiano Darcles. E quem é Tassiano Darcles? Ex-assessor especial do governador, aparece com uma bolsa recheada de notas de 50, 100 e R$200. Na decisão, o ministro Campbell afirma que Marcos agia, sim, como operador financeiro do governador Vanderlei. E como funcionava o esquema? O esquema era dividido em 4 núcleos, envolvendo políticos do alto escalão, empresas e servidores públicos. Durante a operação da FAMES-19, como nós já sabemos, foram cumpridos mais de 50 mandados de busca e apreensão. Presta atenção. Eu tenho uma foto que eu nem passei para a produção, porque eu acho muito triste. É uma foto do governador Vanderlei Barbosa entregando cesta básica durante a pandemia. Uma foto dele entregando em maio de 2021. Esquisito, né? Bom, o interessante é que eu vou explicar para vocês o que está sendo apurado.
Aquela foto lá é ótima, Gustavo, porque está sendo apurado o seguinte, que essas entregas, elas eram de faz de conta. Essa cesta era colocada na frente de pessoas, claro, de confiança deles, de pessoas, eram colocadas na frente dessas pessoas, e essas pessoas faziam foto, como quem está recebendo a cesta básica, e depois a cesta básica era recolhida e devolvida para o dono. O empresário das cestas, ele só emprestava as cestas. Ele não fornecia as cestas. Eram cestas emprestadas. Bom, aí vamos lá continuar a história. A Polícia Federal diz que encontrou R$32 mil em espécie no gabinete do governador afastado, né? Vanderlei Barbosa. Segundo ele, segundo a investigação, a apreensão de dinheiro em espécie reforça a convicção de que atos de corrupção passiva ocorriam e continuam a ocorrer na sede do governo estadual. A Polícia Federal, quando encontrou esses cerca de 32 mil em dinheiro vivo no gabinete do governador, eles tratam o governador do Tocantins como se ele fosse o chefe de uma organização criminosa. E como é que aconteceu a decisão do ministro Mauro... Ah, tá ruim o áudio? Do ministro Mauro Campbell. É porque já voltou, sabe, Gustavo? Por isso que eu estou perguntando. E como houve a decisão do ministro Paulo Campbell, do Superior Tribunal de Justiça? Acompanhando as investigações, porque, segundo o ministro, Barbosa é apontado como coordenador de uma organização criminosa responsável por realizar desvios por meio de contratos de fornecimento de cestas básicas. Segundo o documento citado, Barbosa e agentes políticos, servidores públicos e particulares estariam envolvidos em um esquema de desvio sistemático de recursos no âmbito das SETAS, a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, e em outras entidades de interesse público. Tá? Daqui a pouco também nós vamos ver a nota do governador, né? Então, os fatos indicam a prática dos seguintes crimes: frustração ao caráter competitivo de licitação, peculato, corrupção passiva, formação de organização criminosa e lavagem de capitais. A decisão será levada para análise especial da Corte. O afastamento teve uma validade imediata, mas perderia a validade caso a decisão de Campbell fosse derrotada na Corte. Então, ainda de acordo com a decisão, o governador não apenas desviou recursos públicos oriundos de contratos de fornecimento de cesta básica durante o exercício do seu mandato, como também se valeu de empresários, servidores e assessores próximos, além de familiares nitidamente de seus filhos para a dissimulação e ocultação do patrimônio ilicitamente auferido, incorrendo muito provavelmente não apenas no delito de corrupção passiva e formação de organização criminosa, mas como também no delito de lavagem de dinheiro. Os investigadores pontuaram também que operadores financeiros do esquema trocavam mensagens com o governador e que o pagamento de boletos e depósitos fracionados de dinheiro em espécie tinham como favorecido o governador. A retirada de Vanderlei Barbosa do cargo foi resultado da investigação da Polícia Federal, que apura esses desvios. É a segunda fase da Operação Fome 19,
Como eu já disse, com mais de 200 policiais investigando, policiais também nos gabinetes e nas casas de 10 deputados, incluindo deputados de Araguaína, Olinto Neto, Jorge Frederico, ex-deputada Valderez Castelo Branco, ex-deputado Issan Saado, ex-deputado, olha, está na tela todos os deputados, Amélio Caires, que é o presidente da Assembleia, um monte desse povo, eu não vou saber o nome deles, mas dá para saber que o Olinto Neto está aí, o Jorge Frederico, e Sansado não está, porque não é mais deputado, mas era na época, Valderez Castelo Branco e o prefeito de Palmas, que era deputado na época, Eduardo Siqueira Campos. E lembra que tudo também teve um desenrolar aí recente do Eduardo, que foi preso e estava lá, mais gente conhecida, né? Não vou misturar todos os fatos, porque senão a gente vai criar bagunça, tá? O roubo, a ocasião faz o ladrão. Nós temos publicados no lidertocantins.com.br uma crônica que eu gostaria muito que vocês em casa entrassem para ler. lidertocantins.com.br. Daqui uns tempos nós vamos começar a colocar para você acostumar, porque são tantos portais, né? Gente, o prefeito Wagner Rodrigues estava numa correria danada, Brasília, Palmas, correndo atrás de dinheiro para o município, né? Para as obras. E ele estava voltando para Araguaína ontem e, coincidentemente, eu liguei para ele. E ele estava chegando em Araguaína. Eu acho que é a terceira vez, Gustavo, que eu ligo para o prefeito e ele está entrando em Araguaína exatamente ali no bairro de Fátima. E o prefeito estava muito bravo, não comigo, mas ele estava bravo com fake news que um portal de notícias publicou. Eu não vou falar o nome do portal, porque eu tenho até vergonha. E até porque depois o prefeito fez um vídeo da estrada mesmo. Ele disse, não vou falar com você agora não, que eu vou gravar um vídeo dos irresponsáveis me colocando no meio de operação da Polícia Federal, que eu não tenho nada com isso. Vou gravar um vídeo aqui para esse povo criar vergonha. Tá, prefeito, tudo bem, depois a gente conversa. E realmente o vídeo, nós temos o vídeo baixado ou não? Vamos ver o vídeo e quem conhece o prefeito Wagner Rodrigues sabe que ele estava meio bravo. Vamos ver. Olá pessoal, Wagner Rodrigues, estou vindo aqui para poder falar de um fake news que acabaram de criar. Estou aqui na rodovia, voltando para nossa Araguaína. Estava em Brasília, passei por Palmas, estou a caminho de Araguaína. E acabaram de me mandar uma matéria dizendo que a Operação Fames 19, que eu estou envolvido, que eu sou alvo da operação. Pelo amor de Deus, né? Vai ser sem noção assim para lá. Meu nome não aparece em nada. Meu grupo político, inclusive, é adversário do grupo que acabou de aparecer aí. Não tem nada a ver com nada. Pelo amor de Deus, respeitem o nosso povo, respeitem a Araguaína. Esses criadores de fake news têm que respeitar as pessoas. Não é assim que a gente toca a nossa gestão. É com responsabilidade, é com compromisso e é assim que a gente vai continuar tocando. Um abraço a todos e nós vamos entrar com a ação judicial imediatamente para suspender esse site e esse Instagram que eu não sei de onde foi criado, mas não vão me prejudicar, não vão prejudicar a cidade de Araguaína. Um abraço a todos. Bom, nós estamos de volta com as informações a respeito dessa operação Fames 19 da Polícia Federal. É a segunda operação, uma operação que movimentou o Tocantins e provavelmente mude todo o tabuleiro político no estado. Antes de falar do Laurez Moreira, que assumiu, o governador interino e já está trabalhando, eu quero ver. Eu acho que tem um corte, é curtinho meu, né? Você lembra a data, não, né? Que dia que é? Hã? Não, o que eu falo a respeito
do Vanderlei que ou ele sairia, pediria licença ou poderia ser afastado. Em julho? Vamos ver um corte, gente, só para vocês relembrarem, porque eu arrumei muita inimizade por estar alertando que esse processo estava correndo, que essa investigação estava andando e que poderia, sim, a qualquer momento, até para facilitar as investigações, o governador ser afastado. E que ele poderia também, ao invés disso, se licenciar para tratamento de saúde, se licenciar para viajar para algum canto e deixasse o Laurez assumir o governo. Eram assim as minhas opiniões. Mas vamos ver o que eu falei em julho. Eu acredito, sinceramente, que o governador Vanderlei Barbosa, ele vai se afastar do cargo. Eu não estou dizendo que ele vai ser retirado pela justiça, tem processo andando, não cabe a mim opinar sobre isso. Mas, independente disso, eu acredito que ele vai afastar. Vai dizer que é candidato ao Senado, alguma coisa assim, fazer um borogodó. Laurez assume o governo, Laurez é candidato ao governador e é eleito, certo? Essa é a minha opinião. Então, o Carlesse disse que acredita, pela forma como ele colocou, chegou a parecer para mim que ele mais o Vanderlei já estão assim, nos bastidores, no escondidinho. É minha opinião, né? Eu acho que eles estão se falando, gente. O Carlesse falou com muita tranquilidade que o Vanderlei deverá se afastar do governo em abril do ano que vem. Na opinião do Carlesse, o Laurez assume e, sendo candidato ao governo, tem uma probabilidade aí de mais de 70% de ser eleito. Bom, vocês viram aí que eu realmente achei que o Vanderlei fosse se afastar, fosse fazer alguma viagem, fosse fazer o check-up, o tratamento de saúde e colocar o vice para assumir. Eu tinha intimamente certeza de que ou ele se afastaria ou seria afastado por causa dessa investigação que estava indo, né? Eu tive informações que 700 mil reais em dinheiro foram apreendidos sob a responsabilidade da ex-deputada Valderez Castelo Branco, é isso? Tem imagem desse dinheiro ou não? Não, né? Oi! Ou lá em casa. Tá vendo? É muito dinheiro. Sabe se esse dinheiro foi apreendido nas setas ou endereço pessoal da ex-deputada, secretária, que ela é secretária de Trabalho e Ação Social, foi nomeada esses dias. E eu até falei, gente do céu, não podiam ter feito isso com a Valderez. Falei ao vivo aqui. Tiraram uma senhora que estava lá e colocaram a Valderez. Falei, não podiam ter colocado ela lá. Então, não temos a informação, mas que esse dinheiro, polícia, acho... 1.000 com ex-deputada. Assim, pelo lugar onde tá, parece que é a casa dela, né? Mas eu não conheço essa casa, não. A casa dela, daqui de Araguaína, eu conheço, não me pareceu. Mas tá bom, a informação está aí, nós não sabemos certinho onde foi. Agora vamos falar do Laurez, porque é o seguinte. Outra coisa, eu quero só falar para o Vanderlei Barbosa, para o Márcio Rocha, para a assessoria do Vanderlei, que o programa está aberto. Nós estamos aqui prontos para ouvir todo mundo que é citado aqui, e independente de ser citado ou não, porque eu não faço o tipo de pessoa que gosta de, quando a pessoa está no apuro, ficar empurrando mais fumo. Muito pelo contrário, estamos aqui abertos para ouvir todo mundo, tá? Agora vamos lá. Laurez garante que foi pego de surpresa. O governador em exercício, Laurez Moreira, disse que foi uma surpresa, pegou ele de surpresa e que lamenta a forma como o governador foi afastado, porque, gente, eu acredito que o Laurez esperava que o Vanderlei se afastasse para ser candidato
ao Senado, alguma coisa. Aquilo que eu falei aqui. Se a Fati, Vanderlei, fala que vai ser candidata ao Senado, alguma coisa, depois de vir estar na frente, mas se afasta, deixa o Laurez assumir, porque ficaria menos problemático. Mas está aí. Laurez assumiu pela manhã, acho que foi ontem ainda. Ele ontem disse que ia conversar com todos os secretários, isso pela manhã, e que só depois se posicionaria, porque tinha muita coisa para ele tomar pé. Eu não falei com ele ontem, eu estou contando a história do ontem. Aí ontem à tarde o governador interino convocou uma reunião com a imprensa de todo o estado, uma coletiva. E eu, inclusive, comuniquei que eu não poderia ir, né? Não dá para sair de Araguaína 2 horas da tarde para chegar numa coletiva às 17. E antes das 17, o governador interino tomou a decisão de exonerar todos os cargos de comissão, todos os cargos de primeiro escalão e todos os secretariados e agências, né? Tem um vídeo? Então vamos ver o vídeo, que aí a gente já mostra o interino. Eu vou já aproveitar vocês aqui e tomei a decisão aqui agora. Eu vou exonerar todos os secretários que estavam no governo. Vocês hoje à noite vão ver alguns nomes aí. Pouco eu ainda não tenho, eu fui pego de surpresa, não esperava assumir o governo. Então fui pego de surpresa, eu não tenho esses nomes. E eu vou pensar bem antes de nomear, tá? Mas vou exonerar todos do primeiro escalão, estou nessa posição agora. Eu vou seguir a orientação do ministro. Já que o governador está questionando essas coisas, eu não quero seguir o caminho que ele seguiu para o ministro quando afastou o outro governador, chamou ele e deu uma orientação. Eu vou seguir a orientação do ministro. Então é isso. Na coletiva de imprensa, o Laurez resolveu comunicar que ia exonerar todos e já exonerou mesmo. O Diário Oficial de hoje amanheceu lotado, exonerou todo mundo e, segundo ele, seguindo orientações do ministro do STJ, Mauro Campbell. Então, todos foram exonerados. Araguaína será prestigiada no governo interino de Laurez Moreira, tá? Então, será prestigiada. Nós teremos gente de Araguaína dentro do Palácio Araguaia trabalhando, e nós traremos essa informação em nossas redes sociais, @quarto_poder, tá? No Instagram, @Silene Borges Oficial. Nós vamos estar durante toda essa semana trazendo informações. Quanto tempo falta? Trazendo essas informações para você. Sim, sim. Agora nós vamos falar sobre... Você tem o vídeo dele? Nós vamos mostrar o vídeo do governador Vanderlei Barbosa, um vídeo que ele gravou na primeira pessoa, colocando o seu pensamento e como ele recebeu tudo isso. Amigos e amigas de todo o Tocantins, todos acompanharam a movimentação de hoje. Eu estou em direção a Brasília, mas eu não deixaria de informar a vocês a saga, a toda a perseguição que nós sofremos durante todos os últimos 2 anos, até chegar ao dia de hoje. Eu ganhei as eleições passadas com quase 500 mil votos. E para isso derrotei pessoas que não aceitaram e se juntaram ao vice-governador Laurez, se juntaram a ele, e durante todo esse tempo eu sofri muito, por isso o meu afastamento do Laurez, porque eu sabia o que ele estava fazendo. Eu tinha informações diárias dele em Brasília, tentando o tempo inteiro me afastar do mandato, de uma função que eu fui eleito com quase 500 mil votos. Mas eu vou lutar para isso, para que eu possa restaurar o meu governo, um governo que mudou os rumos do Tocantins.
Um governo que melhorou as estradas, escolas, os hospitais, o servidor público, a segurança pública. Um governo que fez a movimentação econômica, o crescimento econômico do Estado. Então eu quero tranquilizar os meus amigos e amigas de todo o Estado, que me mandou mensagem durante todo o dia, que oraram por mim. E nós estamos de pé, na luta por um Estado que nós queremos ver cada vez melhor. Contem comigo e eu conto com as mensagens de apoio, a solidariedade do povo tocantinense. Que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado pelo carinho e pelo respeito dispensado a mim, a minha esposa, a minha família e a todos aqueles que me cercam, que hoje também estão tristes com todo esse acontecido. Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe todos nós. São muitas informações que o processo traz. Vocês viram aí a fala do governador eleito com cerca de 500 mil de votos, Wanderley Barbosa. O espaço está aberto para quando o senhor quiser vir aqui, nós estamos de portas abertas. Gente, o programa de hoje não vai dar tempo. Segundo a Polícia Federal, dinheiro desviado do Tocantins foi usado para construir pousada de luxo em nome do filho do governador. A investigação mostra que parte do dinheiro foi usado para construir uma super pousada luxuosa chamada Pousada Pedra Canga, na Serra de Itaquaruçu, que é um distrito da capital Palmas. Cerca de 2.400.000 reais seriam ido para lá. A pousada está em nome de Hérison Antônio Castro Leite, que é filho do governador Wanderley Barbosa, que foi afastado do cargo. E o ex-marido da primeira-dama, que é ex-marido da primeira-dama. A primeira-dama era casada, separou, divorciou, normal, e casou com o Wanderley, que é governador, né? Mas o PC, Paulo César, ex-marido dela, também estaria no meio dessas apurações todas da Polícia Federal. Bom, o que é que nós vamos fazer enquanto tocantinenses, enquanto cidadãos? Deixa a justiça trabalhar, a Polícia Federal trabalhar, as investigações andarem e vamos desejar justiça para tudo e desejar boa sorte ao novo governador, ao governador interino, Laurez Moreira. Queira ou não queira, gente, é o senhor que conhece o Tocantins, é o senhor trabalhador, o senhor que contra ele nunca pesou nada, tem mais de 30 anos na política tocantinense, né? Então vamos fazer isso e esperar o final dessas apurações, mas torcer antes de tudo para que o Tocantins não pare. Eu quero inclusive pedir ao governador interino, Laurez Moreira, para que salve as famílias de centenas de concursados da SEDUC 2023. Esse concurso que foi feito em 2023, os aprovados podem perder tudo, porque até hoje não foram chamados. E o concurso vence dia 30 de setembro agora. Eu acho que uma boa coisa, o senhor que assumiu agora o governo pode fazer é mostrar respeito e atenção para com a área que é mais importante em todos os sentidos, porque sem educação nós também não teríamos médicos para nos socorrer, não é? Precisamos da educação como base. Agradecer a todos vocês, mandar um abraço para Araguaína, para todo o norte do Tocantins, um abraço para o pessoal de Palmas, para toda essa região e dizer, deixar o nosso contato. Dá para colocar nosso WhatsApp, colocar o WhatsApp do programa para que vocês possam entrar em contato. Entrem em contato através das nossas redes sociais, mande a sua informação, a sua denúncia, o seu elogio, o que você quiser. Nós estamos aqui para servir você. Tenham todos... e não se esqueçam de ler a crônica no lidertocantins.com.br. É um portal novo, mas você vai gostar. lidertocantins.com.br, tá bom? Um abraço a todos e boa noite.